Então, pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho para você sobre o que é o BootBlocks. O BootBlocks é uma plataforma web que a gente usa para criar aplicativos PWA, ou seja, aplicativos que podem ser instalados em vários sistemas diferentes, como por exemplo Android, pode ser usado no iOS e também pode ser instalado no Windows. Eles são aplicativos mais fáceis, né, de usar, porque, por exemplo, a gente não precisa publicar necessariamente o aplicativo na Play Store. Tem essa opção de publicar? Tem, a gente consegue também. Mas a gente não precisa, a gente pode enviar um link para a pessoa e com esse link ela acessa esse aplicativo direto no navegador. E aí lá ela tem a opção de baixar esse aplicativo no celular e instalar. Então isso dá a possibilidade da pessoa decidir se vai instalar ou não. Isso quer dizer que ela não precisa instalar. Isso ajuda bastante porque muitas pessoas hoje não querem instalar aplicativos, elas têm pouca memória no telefone ou não querem estar instalando. Então, às vezes vai comprar num estabelecimento, ela não quer instalar o aplicativo do estabelecimento, ela só quer comprar aquele dia. E isso ajuda bastante a gente, tá? A gente consegue enviar para várias pessoas diferentes esses links, né? E ela não precisa instalar, certo? Então, ele desenvolve esses aplicativos, tá? Ele usa uma linguagem visual. Eu vou falar um pouquinho agora sobre essa linguagem visual, o que que é. Essa linguagem visual é uma biblioteca do Google, tá? Uma biblioteca Blockly, tá? Que é do Google. Essa biblioteca aqui, ela basicamente ela converte esses blocos que são imagens em um código que é um código mesmo de programação, tá? Então ela gera um código de programação mesmo, tá? Embora a gente esteja usando blocos, no final o que a gente está construindo é algo bem sólido, tá? É uma linguagem de programação. No caso aqui, nesse exemplo aqui que tem nesse experimento do Blockly, olha, pode ver que a gente consegue mover aqui os blocos e a gente consegue adicionar blocos, tá? E quando eu adiciono um bloco, pode ver que o código é adicionado do lado aqui, tá? É como se fosse um dicionário visual, né? Quando a gente coloca algo aqui, ele converte esse algo em código e coloca aqui. Então, é bem mais fácil da gente fazer. Por quê? Porque a gente não precisa se preocupar com ponto e vírgula, não precisa se preocupar com os sinais, se está dentro, se está certinho, com parênteses, colchetes, etc, tá? A gente só vai se preocupar em colocar os blocos aqui na ordem certa para que eles possam gerar o que a gente precisa no nosso aplicativo, tá? Então o BootBlocks é totalmente baseado nesses blocos e fica muito mais fácil da gente programar, ainda mais para aprender programação. Essa biblioteca ela foi desenvolvida para aprender programação e é lógico que a gente evoluiu ela ao ponto da gente poder criar aplicativos bem complexos usando apenas blocos, porque no fim das contas a gente está fazendo código. Pode ver que aqui do lado está sendo gerado um código. Aqui eu estou vendo se oi é igual a. Vou colocar um outro bloco aqui, ó. Oi é igual a palavra não, né? Então, oi é igual a não? Não é. Então, ela vai cair aqui no meu bloco else, né? No se não, né? Nesse outro aqui. Isso depois eu vou explicar para você como que funciona. Só quero mostrar que aqui, ó, ele está gerando um código, tá? E esse código é em JavaScript, né? A gente pode gerar em PHP, pode gerar em JavaScript e no BootBlocks também em HTML. Então, JavaScript hoje é a linguagem mais utilizada aí no mundo, né? Uma linguagem de front-end mais utilizada. Então, é uma coisa bem sólida, tá? Que você está criando, não é apenas bloquinhos, é uma linguagem, é uma programação de verdade, tá? Só que a gente usa blocos para facilitar, é como uma ferramenta, certo? Então, é dessa forma que a gente programa aqui no BootBlocks. No fim das contas, ele gera um código, tá? E você consegue fazer o download desse código. Tendo aí a versão Pro, você consegue fazer o download do código. E aí, você fazendo o download do código, se um dia você não quiser mais usar o BootBlocks, você não está preso à ferramenta. Você simplesmente vai fazer o download do código e editar em outro lugar, né? Você pode editar lá no Visual Studio Code, que é uma plataforma usada aí pela Microsoft, que é gratuita. Você pode usar o Notepad para editar o seu código ou até um bloco de notas do Windows você consegue editar, tá? Então é uma coisa que você não fica preso à plataforma BootBlocks. Você pode exportar o seu código e você pode não usar mais BootBlocks amanhã se você quiser e continuar com o seu aplicativo funcionando, tá certo? É uma plataforma 100% brasileira. A gente programa usando o português, tá? Porque a programação mesmo, né? Ela pode ver que o código gerado é em inglês. A programação, o código
geralmente se usa inglês, mas nesse caso, para aprender, a gente está usando o português. E para facilitar as coisas também, para criar, fica mais rápido, né? Você não precisa aprender aí o inglês para estar aprendendo a programar, tá? A gente tem tutoriais em vídeo também. A gente tem alguns projetos prontos já, e vai ter vários projetos, a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, projetos prontos para deixar gratuitamente, já tem alguns aqui grátis. Também a gente tem um sistema do BootBlocks de instalação em um clique, né? Você não precisa ter hospedagem e domínio, a gente consegue dar um cliquezinho e instalar, tá? Já colocar um domínio ali. E aqui a gente tem que é multiplataforma, né? Que nem eu falei, ele gera em HTML. Todos os sites no mundo usam HTML, é uma linguagem de marcação de texto. O PHP é muito usado como uma linguagem de servidor, a gente vai falar mais sobre ele depois. E o JavaScript, com certeza você deve ter ouvido falar também. O JavaScript é uma das linguagens mais usadas aí, mais de 90% dos sites no mundo usam JavaScript, tá? E a gente vai estar gerando esse código nessas duas linguagens de programação e nessa linguagem de marcação de texto que é o HTML, tá? Então pode ser aberto lá no Android, iOS e também no Windows, ele instala também o PWA, tá? A gente tem um simulador rápido que ajuda bastante. Eu vou mostrar para você, a gente vai usar direto esse simulador aqui, que facilita muito para a gente ver o que está criando, né? E aqui tem a parte dos preços, tá? Que você pode começar gratuitamente, pode fazer esse curso na versão grátis também. E assim como eu vou mostrar também alguns recursos da versão Pro, que você consegue a partir de R$ 9,90 por mês, né? R$ 9,99 por mês. Então você consegue também alguns recursos a mais. Eu vou mostrar durante o curso se você quiser usar também esses recursos. Mas você pode usar a conta grátis aí para fazer. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar aqui então, clicar em criar aplicativos web e vai criar uma conta para a gente poder usar o BootBlocks e fazer o nosso curso. Então aqui tem a tela de login, a gente não tem conta ainda, vamos se registrar. Se você já tem, pode pular essa parte da aula, tá? Eu vou colocar aqui teste, o nome, o e-mail aqui eu vou colocar um e-mail que eu tenho aqui para testar. Vou colocar um telefone, você vai colocar o seu. Vou digitar uma senha aqui para mim poder usar depois. Repetir minha senha. E a gente só clica aqui, né? Se não tiver selecionado, clica aqui para aceitar os termos e clica em continuar, tá? Então você vai estar se cadastrando. Se cadastrando, vai ter esse botão aqui para você ativar a sua conta. Então você vai clicar para ativar a conta, vai ser enviado um e-mail para esse e-mail que você informou, e aí você vai clicar nesse e-mail enviado para você, no link que vai ter lá. E aí verifica também sua caixa de spam, caso não esteja lá, né? Talvez o seu e-mail mandou para o spam. E eu vou mostrar agora para você aqui, ó, que chegou no meu e-mail, tá? Deixa eu clicar aqui no inbox. Ó, tem aqui a confirmação de cadastro. Então eu vou clicar aqui em confirmar cadastro. Daí a gente vai fazer a ativação da nossa conta. Aguarda um pouquinho aqui, ó, e-mail confirmado com sucesso, tá? Se eu voltar aqui, então dando um refresh aí na página, pode ver que já está aqui disponível para a gente importar um projeto e criar um novo projeto, tá certo? Então na próxima aula eu vou mostrar como que a gente vai iniciar aí o nosso primeiro projeto no BootBlocks. Nessa aula eu vou mostrar para você então como que a gente vai criar o nosso primeiro projetinho aqui no BootBlocks e vou mostrar algumas das funcionalidades do BootBlocks, como que funciona essa plataforma. Então você vai clicar aqui em novo projeto, a gente vai dar um nome para o nosso projeto. Tá? No caso aqui o nosso projeto vai ser o projeto teste. Vou clicar em salvar. Aguardamos aí alguns segundos até que ele crie o nosso projeto e ele esteja disponível para uso. Então aqui ele já está disponível. A gente vai clicar em abrir, tá? Aqui a gente tem três opções: abrir, deletar e fazer o download do projeto. Isso aqui a gente vai usar também mais para frente. Você pode fazer o download, aqui no caso não é o código, aqui é o caso é o projeto, tá? Que a gente pode importar um projeto. A gente poderia fazer o download, modificar o nome, né, colocar outro nome em vez de teste e importar ele aqui de novo para usar, né, usar o mesmo projeto, a cópia, só fazer modificações. A gente vai clicar aqui em abrir, tá? Então, aí a gente consegue ter acesso aqui à área de trabalho do BootBlocks. Aqui na área de trabalho do BootBlocks, tem algumas coisas que a gente precisa ver aqui, né? Parece que tem bastante coisas, mas a gente vai aos poucos fazendo os aplicativos. Então você não precisa gravar tudo isso que eu vou falar agora. É só para você ter uma noção de onde fica cada coisa e de como funciona cada coisa, tá? É só para você ter uma noção. Aqui a gente tem os blocos, né? Esses blocos a gente pode selecionar eles aqui nessas categorias aqui do lado, tá? Nós temos vários blocos, tem as categorias. Quando você clica numa categoria,
então aparece esses blocos aqui. Cada categoria tem os seus blocos definidos, tá? Aqui a gente tem, então, duas linguagens diferentes. Que nem eu falei, uma de marcação de texto, que é o HTML, e a gente tem também o PHP. Então, nós temos blocos de PHP e blocos de HTML. Mais para frente, a gente vai entender o que são cada uma dessas coisas, né? Como eu falei. Então, não te preocupa em tentar decorar tudo isso aqui. Isso aqui você vai aprendendo na prática. Agora é só para você ter uma noção. Então, aqui a gente tem também os blocos de estrutura de código, que a gente vai colocar o HTML dentro do HTML, o PHP dentro do PHP, e a gente vai intercalar entre o HTML e o PHP usando esses blocos aqui. Vou mostrar mais para frente também, tá? Aqui no BootBlocks, nós temos, então, a parte dos simuladores, que eu vou mostrar na próxima aula como que eles funcionam, tá? Então, tem esses dois primeiros ícones aqui, são dos simuladores. Quando eu clico aqui, nesse ícone aqui de código QR, então ele dá a opção da gente ler esse código QR no nosso dispositivo e acompanhar em tempo real, tá? Então você pode só simplesmente apontar sua câmera do seu telefone e acompanhar aí no navegador as alterações, tá? Você pode também fazer o download do simulador do aplicativo. Então é um aplicativo que ele é um simulador também, só tem algumas opções a mais, como limpar o cache e visualizar alguns logs também de erro. E a gente tem também a parte do navegador. Se eu clicar aqui em navegador, ele vai abrir aqui, ó, como não tem nada no nosso projeto, aparece uma tela branca, né? Mas ele vai abrir aqui uma tela e ele vai, em tempo real, mostrar para nós aqui o que está acontecendo. Na próxima aula eu vou mostrar mais essa parte, tá? Aqui a gente tem o nosso simulador aqui, que é o simulador de telefone. Também aqui ele está em branco porque não tem nada no nosso projeto, tá? Aqui a gente tem um botão para salvar, né? Que a gente não consegue salvar agora porque não tem nada também, tá? Aqui a gente tem outro botãozinho aqui. Esse botão de salvar a gente não vai usar muito, tá? É só se em algum caso você ficou com dúvida se salvou ou não, você clica em salvar. Essa parte aqui, esse outro ícone é de imagens. Então a gente vai usar para fazer o upload de algumas imagens que a gente usa, como por exemplo um logo, um plano de fundo, alguma coisa assim, algum ícone, né, personalizado, a gente pode usar também essa parte das imagens, tá? A gente tem aqui uma opção de fazer o download do código também, que é o código mesmo, né? Que nem a gente falou, o código lá em HTML, JavaScript, PHP, tá? Que a gente pode simplesmente importar, colocar ele dentro num servidor, ele já vai funcionar automaticamente, tá? Aqui a gente tem a opção de publicar o nosso projeto automaticamente, colocando um subdomínio, e aí o nosso projeto vai ficar no subdomínio que a gente colocar. Como, por exemplo, se eu colocasse teste aqui, iria ficar em teste.bootsites.com.br. Aí bastaria você clicar aqui em verificar, né? O caso aqui não está disponível, só colocar um nome que está disponível aqui dentro. Se ele está disponível, fica verdinho, e aí é só você clicar em publicar. Se você acessar depois de publicado, você já vai acessar o seu aplicativo aí automaticamente, tá? Então tem essa parte de publicação bem rápida e tem também aqui a parte da pesquisa, né? Digamos que a gente tenha vários blocos aqui e precisa encontrar um bloco na área de trabalho. Então a gente consegue achar aí um texto específico dentro dos blocos, tá? Então essa é a parte do HTML. Tem a parte aqui do JavaScript que também é basicamente a mesma coisa, né? Só que a gente trabalha com coisas diferentes, tá? Aqui no HTML, basicamente a gente vai usar para criar os componentes, né? A gente vai usar para criar um botão, criar um texto, criar uma imagem, criar um query view, tá? Criar os componentes, criar uma parte numa lista de seleção, criar uma entrada de texto onde o usuário vai digitar, né? Criar uma caixa de seleção, botão de seleção, seletor de data, várias outras coisas. Então a gente vai criar os componentes. E aqui no JavaScript, a gente vai usar para mover esses componentes e interagir com o usuário. Quando tal botão clicar, vamos fazer tal coisa, né? Quando um texto for clicado, a gente vai mudar esse texto para outro nome. A gente vai mudar uma imagem. Então, tudo a gente vai fazer nessa parte aqui do JavaScript. O JavaScript ele é usado mais para isso. Ele também dá para a gente criar componentes aqui também, tá? Mas a gente vai dar preferência para criar lá no HTML. E o JavaScript a gente também, de vez em quando, a gente vai criar uma lista, vai criar uma lista com botões, com texto, com imagens, né? Então a gente vai criar também aqui no JavaScript, tá? Várias coisas a gente consegue fazer aqui no JavaScript.
tá? Tem várias coisas, a gente pode botar mapas, usar banco de dados MySQL, Base Row, Firebase, a gente vai usar bastante Firebase, armazenamento local, tá? A gente tem as ferramentas de debug, que também eu vou mostrar uma aula só sobre isso aqui, que isso aqui a gente usa muito para debugar o código, para ver onde é que estão os erros, porque erros acontecem na programação, é normal, então a gente tem que encontrar os erros, visualizar eles, e eu vou mostrar isso mais para frente. E a gente tem as ferramentas de tela, que a gente pode abrir outra tela, abrir com valores definidos, muita coisa. Isso aqui a gente vai aprendendo aos poucos, tá? Só para você ver mais ou menos aonde que estão as coisas, tá? A gente tem também aqui no BootBlocks a parte da mochila. Só vou mostrar para você como que funciona. Por exemplo, digamos que eu crio uma variável aqui nos meus blocos, vou colocar o nome aqui de teste também, e eu vou definir essa variável aqui para um texto, tá? Cadê it? Então, essa variável aqui, né, a gente tem esse bloco aqui. Para a gente não precisar digamos que eu queira usar em outra tela, eu crio uma nova tela aqui, tá? E queira usar em outra tela. Então, para mim não precisar estar fazendo o download desse bloco, posso simplesmente arrastar ele aqui para a mochila, tá? Ou clicar com o botão direito e clicar aqui, ó, nessa opção que vai estar disponível. Ela não está disponível porque esse bloco já está na mochila aqui, ó, tá? Então, a gente passa esse bloco para a mochila. Deixa eu tirar ele aqui só para mostrar aquela outra opção. Deixa eu desabilitar ele aqui, deletar, limpar a mochila, ó. Se eu clicar aqui com o direito, ó, copiar para a mochila, clico aqui, ele vai estar aqui dentro, tá? Então eu posso, ó, arrastar ele quantas vezes eu quiser aqui, ó. É só para a gente não ter que estar fazendo novamente, né? Definindo novamente, criando o bloco tudo novamente. É só uma ferramenta que a gente vai usar de vez em quando, tá? Se você der um Ctrl e der um scroll, aquela rodinha do mouse para trás, você pode ver que o zoom fica mais longe e mais perto. Ó. A gente consegue aproximar o zoom e diminuir. Isso serve também para quando a gente tem vários blocos, né? Precisa ir de uma área para outra, aqui fica mais fácil também. Então, às vezes você vai ver que eu vou estar fazendo isso aqui, você já sabe como fazer, tá? Aqui também tem a opção de dar o zoom por aqui, né? E também tem a opção de centralizar, aí ficar no centro dos blocos, clicando nesse ícone de centralizar, tá? E a gente pode deletar os blocos, dando um delete, né? Apertando o delete aqui. Pode apertar Ctrl Z para desfazer o que você fez, tá? E pode também arrastar o bloco para dentro da lixeira. Então tem essas opções também. Então se eu arrastei o bloco para a lixeira, acabei apagando. Então dou Ctrl Z e aí eu consigo voltar com o bloco onde ele estava. Se em algum momento você der Ctrl Z e a tela ficar sem nenhum bloco, é só você recarregar a página, tá? Que os blocos voltam. Ele não vai salvar a sua página se der algum erro, algum problema assim. Ele tem um sistema de segurança que não deixa você perder o projeto, tá certo? Então é só você recarregar a página que os blocos vão voltar. Aqui a gente tem também essa engrenagem, que é a parte das configurações do projeto. A gente tem aqui o título do projeto, que é esse que está aparecendo aqui em cima, ó, tá? É lógico que esse do BootBlocks aqui não vai mudar, que é da plataforma, né? Mas no nosso site lá, a gente consegue definir. Eu criei um aplicativo e o nome dele é o Delivery, né? Lá, o nome do projeto. Então, eu consigo colocar o título e quando eu publicar esse projeto, vai aparecer esse título aqui em cima, aqui, tá? Na barrinha, tá? Aqui a gente tem a cor do tema também, que no dispositivo, lá no Google Chrome, no Android, aparece, né, essa barra aqui em cima, ela muda conforme a cor do tema. Então a gente vai poder mudar a cor do tema aqui, selecionar também, salvar. A gente tem aqui a opção de recarregar ou não o simulador automático, que a gente não usa muito. Tem a opção do OnSignal, que é para usuários Pro, que é para mandar notificações push, né, de forma bem simples, eu vou ensinar isso também. Tem configurações de PWA, que a gente vai ver mais tarde, configurações de Firebase Cloud Messaging também, que é uma coisa que a gente não usa muito, mas tem disponível também, tá? Então a gente tem essas opções disponíveis. Conforme eu disse, você não precisa decorar tudo isso agora. Você vai aprendendo com o tempo, conforme a gente for usando cada coisa especificamente. Tem algumas coisas que a gente usa mais, outras a gente usa poucas, né? Menos vezes. Mas a gente vai usar aí no decorrer do curso e você vai aprendendo, tá? Outra coisa também que é muito útil, a gente vai criar telas, né? A gente vai clicar aqui e criar uma nova tela, uma nova página, e aí é só você colocar o nome e clicar em salvar, como por exemplo, teste 2. O bom é não botar número, né? Vou colocar aqui menu
Então, clica em salvar e aí ele vai adicionar uma nova página aí no seu projeto e a gente consegue vir aqui na página menu, né? Ela já está disponível e aí pode ver que já seria outra página. A gente tem agora a página index e a página menu e a gente vai aprendendo isso no decorrer do curso também, tá? No próximo vídeo, então, a gente vai continuar fazendo o nosso pequeno projeto aqui, só para a gente aprender algumas coisas, e a gente vai usar os nossos simuladores, então, para aprender, ver como que eles funcionam na prática. Nesse vídeo eu vou mostrar para você, então, como que funcionam os simuladores online, esses simuladores em tempo real que a gente pode acompanhar o nosso projeto. Então, a gente vai colocar um bloco aqui para mostrar como que a gente pode visualizar em tempo real essa modificação nesse bloco, tá? Então, a gente vai vir aqui no bloco de componentes, tá? Lembrando sempre que a gente tem dois tipos de bloco. A gente tem os blocos de PHP e a gente tem os blocos de HTML, tá? Então, a gente não pode misturar. Por exemplo, eu não posso colocar um bloco de HTML aqui, por exemplo, esse bloco de texto, né? Eu não posso colocar ele dentro do PHP. Por quê? Porque ele veio do HTML. Assim como eu também não posso pegar, por exemplo, um bloco aqui de PHP e colocar aqui dentro do HTML, tá? Ele não vai funcionar dessa forma. Tem alguns que até vão encaixar, por exemplo, se eu definir uma variável aqui, ó, e colocar ela aqui dentro, ela até vai encaixar, mas ela não vai funcionar aqui no meu sistema, tá? Então, ele precisa sempre ser um bloco de PHP dentro de PHP e HTML dentro de HTML, tá? Então, peguei do HTML, coloco no HTML. Peguei do PHP, coloco no PHP. Mas, é claro, a gente pode intercalar entre eles. Por exemplo, mas eu preciso colocar um bloco aqui que é de PHP. Por exemplo, essa variável nome. Eu preciso exibir aqui dentro, né? Então, a gente vai usar esses blocos que a gente intercala. Por exemplo, a gente pode usar esse aqui, no caso, quando é esse tipo de encaixe, e aí sim colocar o bloquinho de PHP aqui dentro, ó, né? PHP imprimir, e daí a gente coloca o bloco de PHP, tá? Ou se a gente precisa fazer alguma coisa aqui dentro do HTML, a gente encaixa o bloco de PHP aqui dentro, e aí sim, a gente já passou para o lado do PHP, por assim dizer, e aí poderíamos colocar a nossa variável aqui dentro, tá? Mas diretamente aqui, ó, fora, não. A gente precisa colocar dentro. E é o mesmo caso aqui do HTML também. Se a gente precisa colocar dentro do PHP, né? Digamos que eu preciso colocar aqui dentro do PHP. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir em estrutura de código, colocar o HTML e aí sim colocar o nosso componente aqui de texto, tá? E aí sim ele vai exibir o nosso texto, tá? Mas isso aqui você vai aprendendo com o tempo, eu vou mostrando aí conforme vai passando o curso, só para você entender o porquê que eu vou estar colocando esses blocos aqui no meio, né? Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Mas foi só um exemplo. Então eu vou voltar aqui. Agora, então o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um texto dentro do nosso projeto para que a gente possa visualizar. Então, se você tiver aí com o seu BootBlocks aberto, clica aí no simulador. Provavelmente você vai estar com um projeto vazio, não vai aparecer nada aqui. Então você vem aqui em componentes, tá? Clicando em componentes, a gente tem esses componentes. Então você pode clicar nesse primeiro, que é o de texto, clica em cima dele, segura e arrasta aqui para dentro do bloquinho de HTML, tá? Então a gente encaixa ele aqui dentro. Se a gente colocar fora, ele não vai executar, ele vai ficar cinza aqui, né? Tem que sempre encaixar um dentro do outro. E aqui, nesse caso aqui, a gente vai conseguir colocar somente o bloquinho de texto, tá? Ah, mas está colocando PHP dentro do HTML. Somente nos casos onde é um bloco de texto, tá? Isso aqui você vai aprendendo com o tempo, não tem problema. Então, arrasta um bloquinho, ó, pode ver que ele parece ser como se fosse magnético, ó. Ele encaixa ali dentro, ó. Quando você arrasta ele fica amarelinho, a bordinha, ele encaixa ali dentro, tá? Então, a gente vai vou colocar aqui David. E conforme a gente for fazendo as modificações aqui dentro, a gente consegue ver essas modificações em tempo real. E é isso que eu quero mostrar. Pode ver que já apareceu o David aqui em cima para mim na tela, tá? Se eu aumentar aqui o tamanho da fonte, então automaticamente, a gente aguarda uns segundinhos, ele já muda aqui também. Se eu mudar a cor, ó, mudei a cor aqui, então a gente aguarda um pouquinho, ele vai mudar a cor aqui também, tá? Se ele não mudar, às vezes pode dar uma travadinha, você só arrasta aqui, ó, que ele vai fazer a atualização, tá? Ele verifica que você modificou alguma coisa aqui e ele vai atualizar aqui. Então é basicamente isso. A gente muda aqui, colocamos o texto em negrito, vai aparecer em negrito aqui.
coloca em itálico, vai aparecer em itálico aqui também, né? Então a gente consegue ver em tempo real as modificações. Isso ajuda muito, muito mais fácil de desenvolver projetos dessa forma, assim, tá? Outra coisa, conforme eu falei no início, dá para desenvolver aplicativos para Windows também, né? Um PWA para Windows. Então a gente precisa também emular, por assim dizer, uma tela grande. Para isso, é só você clicar aqui no código QR e, e vir aqui em navegador. Clicando em navegador, vai abrir uma nova guia com as modificações que você está fazendo. Então, se você vier aqui e modificar o seu texto aqui agora para preto, ó, ele vai modificar aqui para preto, tá? E vai modificar aqui para preto também, tá? Ó, foi até mais rápido aqui que o simulador que estava aqui dentro. Ó, e agora mudou aqui o preto e aqui mudou também, tá? Então ele vai modificando conforme você for fazendo as mudanças. Então é basicamente isso. Então a partir de agora a gente vai usar direto esse simulador aqui. É em raros casos que a gente não vai usar, mas a gente precisa ir vendo como é que fica o nosso código e ajustando, ajeitando, e a gente vai usar então esse simulador online aqui. Nessa aula eu vou falar um pouquinho para você sobre o HTML. Então, o que é o HTML? O HTML em si, ele é uma linguagem de marcação de hipertexto, ou seja, ele é um bloco bem básico que constrói uma página. Essa página aqui que a gente está vendo do ButBlocks, ela é construída também em HTML. Só que para a gente moldar, para criar essas bordas, né, que tem nessa página aqui, a gente está usando o CSS. Né? E esse CSS, que é para definir o estilo da página, a gente usa aqui no JavaScript, tá? Junto com o JavaScript. Então, a gente usa o CSS inline, tá? Mas a gente não vai se ater muito a esses termos, é apenas para você ter uma base, tá? Aqui na parte de HTML, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar componentes. Então, no HTML, nós criamos um componente ou um elemento, tá? E a partir desse elemento criado, é um elemento como se fosse a estrutura de uma casa, por assim dizer, a estrutura de alguma coisa. E aí a gente modifica esse elemento usando o JavaScript, tá? Então a gente vai usar o JavaScript para modificar usando o ID, o identificador do elemento, tá? Ou a classe do elemento. O que é o identificador do elemento? O identificador do elemento é como se fosse um nome próprio para o elemento. Tá? Então, quando a gente cria um elemento, a gente tem a possibilidade de colocar um identificador. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente queira criar um botão. Tá? Então, se a gente vier aqui, a gente tem componentes, a gente tem várias coisas. Tem texto, tem imagem dos arquivos, né? A gente vai ver isso aqui, vai usar isso aqui no decorrer do curso, tá? Tem ícones, alertas, visualizadores, etc. Aqui em parte de formulário, a gente tem botões, a gente tem listas e seleções, etc. Então, digamos que a gente queira um botão, tá? Então, a gente vai colocar esse botão aqui dentro do bloco de HTML, tá? Então, a gente vai simplesmente vir aqui em formulário, colocar o nosso botão aqui dentro, aí a gente vai colocar o texto que vai aparecer no nosso botão, e para colocar o texto aqui, a gente pega um bloquinho de texto, ó. A gente arrasta o bloquinho de texto, encaixa ele aqui e vamos colocar aqui sou um botão, tá? Ficou em letras maiúsculas. Deixa eu diminuir aqui. Aí, a partir desse texto aqui, a gente tem o texto, tem o botão, e aí a gente tem o identificador desse botão, que é como se fosse um nome próprio que cada componente tem. Assim como cada pessoa tem um nome próprio, então cada componente também tem um identificador, ou seja, um nome próprio. E seria muito bom se esse nome não se repetisse no decorrer do código, para não gerar uma confusão, né? Porque ele precisa ter um identificador, é igual você chamar duas pessoas com o mesmo nome, né? Então você vai chamar ela com o nome e sobrenome. O nome próprio você pode dar para ele aí, pode colocar qualquer nome que você quiser, tá? Eu geralmente coloco alguma coisa que seja fácil de identificar mais tarde, para a gente usar lá no JavaScript. No caso aqui, a gente poderia botar, eu coloco sempre btn e a função que ele vai fazer. Por exemplo, btn alerta. Então, com esse nome, eu sei que esse botão aqui, o btn alerta, ele é o botão que vai ser usado para o alerta, tá certo? E aqui embaixo a gente tem, às vezes, em alguns blocos, né, quando clicado, quando clicado função, né?
Ou seja, quando a pessoa clicar nesse botão, eu vou chamar uma função, eu vou fazer alguma coisa, eu vou executar alguma coisa. Isso eu tenho que definir aqui no elemento também, tá? Então, eu vou clicar aqui no bloquinho de texto, ó, eu vim aqui em texto, arrastar aqui, e eu vou colocar um nome para essa função que eu vou identificar mais tarde. No caso aqui vai ser mostrar alerta. Então, quando a pessoa clicar no meu botão, depois a gente vai criar uma função lá no JavaScript para poder mostrar esse alerta então para a pessoa, tá? Então aqui eu vou clicar no simulador automático, pode ver que ele ficou aqui em cima, tá? A gente tem aqui o texto do botão, tá? Temos também a classe do botão, que a classe é como se fosse um grupo, né? Um grupo de pessoas. Tem alguns elementos que a gente pode criar uma classe especial para ela também, tá? No caso do botão, ele já tem algumas classes pré-definidas, então a gente só clica em cima aqui e pode mudar, e aí ele já vai mudar a cor dele aqui, ó, conforme a classe que a gente for selecionando. Essas classes aqui, elas são pré-definidas lá pelo Bootstrap, tá? É um sisteminha que a gente usa ali, e aí ele já tem umas classes pré-definidas, tá? Como, por exemplo, algumas cores aqui diferentes do nosso botão, tá? Dependendo do arranjo de cores que a gente está usando, ok? Vamos deixar ele como uma classe alerta mesmo, já que a gente vai mostrar um alerta, tá? E aí, a partir desse identificador que a gente tem aqui, então a gente pode ver que depois que a gente criou o elemento, que a gente criou o identificador dele, então nós vamos passar lá para o JavaScript, e a partir do JavaScript a gente consegue fazer então uma modificação nesse elemento que foi criado ali na parte do HTML, tá? Então a gente vem, clica aqui em JavaScript, vem aqui nessa parte, e no JavaScript a gente não tem aquela parte de estrutura de código como a gente tem lá no HTML, a gente só tem o bloco de JS, de JavaScript, né? Só para a gente não largar aqui solto os blocos aqui dentro. Então, aqui só para a gente mostrar, fazer uma mudança no botão bem rapidinho para você ver, entender essa parte do ID. Então, se eu vier aqui em ferramentas de estilo e eu quiser modificar alguma coisa no meu botão, eu consigo mudar aqui. Por exemplo, vamos criar uma borda, que daí vai ficar mais fácil aqui da gente visualizar. Deixa eu achar aqui o bloco de borda. Aqui, ó, criar uma borda no componente. E aí, aqui no identificador, a gente vai colocar aquele identificador que a gente criou aqui na parte do HTML, que seria o btn alerta, que é o ID dele. Então, a gente vem aqui em JavaScript e aqui no identificador, a gente vai arrastar um bloquinho de texto também e vamos colocar o identificador dele. E aí, aqui a espessura da borda, em pixels. Então, aqui a gente vai colocar um bloco de matemática, tá? Que ele exige um número. Quando é pixels, geralmente vai exigir um número. Então, a gente coloca aqui que eu quero uma bordinha de 2 pixels, né? Isso aqui vai dar, por assim dizer, a grossura, a espessura daquela borda. Então, se eu der um play aqui, pode ver que ele já criou uma borda, ó, no nosso botão, e essa borda ela está com cor cinza porque foi o que está definido aqui. Se eu quiser mudar, botar uma borda vermelha, por exemplo, eu consigo também, ó, modificar. Então, por isso que é interessante a gente ter, nesse caso, um identificador para cada um, porque a gente vai pegar aquele ali, aquele botão, poderia ter 20 botões aqui na nossa tela. Eu vou pegar esse botão e eu quero mudar desse aqui. Então, eu pego o nome próprio, por assim dizer, dele, né, que é o identificador, e aí eu consigo fazer essa modificação. Nessa aula agora eu vou falar um pouquinho sobre a classe dos elementos. Se você estiver acompanhando, fazendo esses blocos aqui, você não precisa mudar aí, você deixa como tá, só assiste essa aula, né? Só não precisa modificar porque depois a gente vai usar o botãozinho ali. Então, ou você pode simplesmente arrastar eles para fora, aqui os blocos, ó. No HTML também, você só arrasta o seu bloco para fora, se você quiser. Ou pode deixar ele assim. Eu vou só rapidamente mostrar como que funciona a classe, depois a gente volta aqui para o botão. Então, aqui na parte de componentes, agora a gente vai usar um texto para poder usar a classe dele, tá? Então, a gente vai arrastar esse texto aqui para dentro do HTML, tá? Essa parte aqui, a gente tem a parte, então, do ID, do identificador, que a gente já aprendeu. Então, eu vou vir aqui em texto, vou colocar um identificador para ele aqui também. Vou colocar txt, né? Vou colocar uma abreviatura, txt, 123, tá? Então, aqui dentro a gente tem o texto, então eu vou pegar outro bloquinho de texto, que é o texto que vai aparecer na minha tela. Vou colocar texto 1, tá? Para a gente poder identificar ele aqui. Então, se eu vier aí e der um play aqui,
no simulador. Então, a gente vai ver o nosso texto 1 aparecendo aqui em cima. Então, agora, a gente vai colocar outro texto aqui, tá? A gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V no bloco, copiar e colar. E daí a gente vai ter o outro texto aqui do lado. Então, a gente tem o texto 1 e vai ter texto 1 de novo, né? Que é o mesmo nome. A gente vai colocar texto 2 aqui, modificar esse segundo texto. Vai mudar aqui, ó, pode ver que a gente tem o texto 1 e texto 2, tá? E a gente está com o mesmo ID. Então, a gente vai colocar um ID diferente aqui. Vou colocar 234 ou qualquer outra coisa, tá? O que eu quero que você foque agora é na parte da classe, tá? Então, a gente pode ver que a classe está meu texto. Você colocar aqui txt, vou colocar texto, tá? Então, a gente criou uma classe aqui, que é a classe texto. Dá um Ctrl+C e vou colar aqui dentro também. Então, a gente tem dois textos, tá? Com a mesma classe. O que é essa classe? Como eu falei, a gente pode criar um elemento e a gente pode colocar geralmente no elemento a classe ou o ID, né? Não em todos, mas alguns a gente consegue modificar essas duas coisas. Por exemplo, quando a gente muda a classe, é como se a gente estivesse dizendo que aquele grupo de elementos ele é de uma classe. E é como se a gente tivesse a gente tem na vida real a classe de professores, classe de alunos, né? E cada profissão, por assim dizer, é uma classe, né? Então a gente tem a classe. Então se a gente quer chamar todos os alunos, a gente chama todos os alunos, chama todos os professores. E a gente pode fazer isso no JavaScript também usando a classe. Então a gente modificou, criou a classe do texto aqui, os dois aqui iguais. Então a gente consegue modificar no JavaScript pela classe também. Por exemplo, né? Digamos que eu queira aqui no JavaScript, aqui em ferramentas de estilo classe, então eu queira mudar alguma coisa lá do meu texto, tá? Vamos ver se a gente muda aqui, por exemplo, a cor, né, do nosso texto, tá? Então a gente consegue pegar aqui pela classe, vamos colocar aqui a classe que a gente criou, que aqui no HTML a classe que a gente criou é texto, né? Então eu vou copiar ela aqui, eu poderia escrever também se eu quisesse, e vou colar ela aqui, tá? Então vamos dar um play aqui. Então pode ver que a gente mudou o fundo do texto aqui para essa cor aqui, tá? A gente pode também mudar só o texto se a gente quiser. E nesse caso a gente mudou o fundo do texto para essa cor vermelha. Então pode ver que agora ele está mudando os dois, né? Ele não está mudando um só como o identificador. Ele está mudando os dois. Então se tivesse 10, 20 textos aqui dentro, ele ia modificar de todos, porque todos aqueles pertencem ao mesmo grupo ou a mesma classe. Então a gente pode modificar pelo ID, que é um identificador único, a gente chama um elemento só, ou a gente pode mudar por meio da classe, que aí a gente vai mudar todos aqui que estão na nossa tela. Então, agora sabendo que a gente pode fazer modificações nos componentes que a gente cria lá no HTML, mudar aqui no JavaScript pelo ID e pela classe, a gente vai continuar então nas nossas aulas, tá? Então, a gente vai voltar aquele botão que a gente tinha, tá? Eu vou deletar esse bloco aqui, vou clicar no Delete. Esse aqui também, se você quiser deixar, pode deixar, para a gente ver o nosso botão aqui, tá? Vou vir aqui no HTML, nessa parte do HTML, a gente vai deletar esses dois blocos aqui, que a gente não vai mais usar, e vamos colocar o nosso botão de volta. Se você deletou o seu botão, não tem problema. Você pode vir aqui em formulário e arrastar o seu botão e colocar como está aqui, né? Coloca um botão, o ID, aqui o identificador você pode colocar da maneira que você preferir e também a função, tá? Então, aqui a gente tem o nosso botão, ele já está visível aqui na nossa tela. Então, nós temos o nosso botão, ficou com aquela borda ao redor que a gente está fazendo lá na parte do JavaScript. E agora, a gente vai entender um pouquinho sobre a estrutura da nossa tela, tá? A gente pode colocar algumas coisas para esse botão aqui ele descer, ele ficar num determinado lugar, né? A gente vai criar alguns arranjos, algumas telas, tá? Por exemplo, digamos que a gente quer colocar esse botão bem no centro dessa tela, bem aqui no meio da tela. Então a gente precisa criar algumas outras telas para servir como base para esse botão. Como que a gente faz isso? Então a gente vai tirar primeiramente esse botão daqui, vai largar aqui para a gente usar depois. Agora a gente vai vir em estrutura visual. E aqui na estrutura visual, a gente pode criar uma tela, tá? Essa tela, ela é mais ou menos assim. Deixa eu arrastar ela aqui para dentro.
que essa tela aqui, eu vou mudar a cor de fundo dela aqui, ó, para a gente poder ver ela aqui, porque branco no branco a gente não consegue ver. Se a gente colocar vermelho, a gente já consegue visualizar ela aqui no nosso simulador, tá? Deixa eu só carregar aqui o simulador. Ele não está carregando aqui, então a gente pode verificar se está dando algum erro, tá? Se eu clicar aqui, ó, com o direito aqui em cima, ó, na nossa barra, e clicar em inspecionar, a gente pode abrir o console. Mais tarde a gente vai falar sobre ele. Aqui no console, a gente pode ver que está dando um erro de estilo, ó, style, né? E esse erro de style é por quê? Porque aqui a gente tirou o botão, só que no JavaScript a gente está tentando mudar algo que não existe mais, né? Porque o bloco está desativado. Então a gente vai desativar esse aqui também, para que a nossa tela ela possa aparecer. Ó, daí já apareceu, tá? Então, se em algum momento ficar a tela branca aqui, você pode clicar com o direito, vir aqui em inspecionar e ver se está dando algum errinho aqui no console. Se der algum errinho, dá para você ver ali nos blocos de JavaScript para ver se tem algum que não está certinho, né? Por exemplo, aqui o identificador, a gente não tinha, né, mais o botão, então ele não tem como modificar algo que não existe mais, tá? Vamos continuar aqui a nossa aula, então. Como eu estava falando, essa tela aqui, ela é uma tela mesmo, né? É como se fosse um quadrado, uma divisória aqui que a gente tem dentro da nossa tela. Então, a gente consegue mudar a altura dessa tela, a gente consegue mudar aqui a largura da nossa tela, tá? A gente pode mudar a largura aqui para 100%, tá? Ele vai ocupar toda essa parte da tela, tá? Aqui a gente ainda não pode mudar para 100%, porque a gente não tem uma definição da tela inteira aqui, o tamanho da tela inteira, tá? Mas isso aqui você vai aprender mais adiante, certo? Então aqui a gente vai só colocar em pixels mesmo, só para a gente poder observar. Vou mudar para 300 pixels, daí ele vai praticamente triplicar o tamanho disso aqui, tá? Então a gente tem uma tela, a gente pode colocar um identificador e também uma classe, né, para esse componente. No caso aqui a gente vai colocar fundo, para a gente poder manipular ele lá no JavaScript se necessário, tá? Então a gente tem a nossa tela fundo e a gente vai colocar outra tela aqui dentro, para a gente observar o que acontece. Como que a gente faz para colocar uma tela dentro de uma tela? Basta a gente vir aqui e colocar a nossa segunda tela, ó, arrastar ela para dentro aqui da nossa outra tela. Então a gente está colocando um componente dentro do outro. Para a gente poder visualizar, aqui no caso está branco, né? Branco no vermelho vai dar para ver. Mas eu vou mudar a cor aqui, vou colocar verde, só para você ver que ele muda essa daqui, tá? Então, essa parte aqui seria a nossa tela dentro da nossa tela. Então, a gente pode mudar o nome aqui também. Vamos colocar aqui tela B, tela underline B, tá? E no identificador a gente pode modificar, então, lá no JavaScript também, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar esse botão aqui dentro dessa tela verde, tá? Então, a gente vai arrastar esse botão aqui para dentro dessa tela verde. Então, ele vai ficar aqui em cima, tá? Ó, pode ver que ele ficou aqui em cima, ficou apertadinho, porque a gente está definindo a largura aqui para 100 pixels. A gente pode definir para 100%. Tá? Então, a gente vai conseguir ver que ele vai ocupar agora todo o espaço aqui da nossa tela. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos definir aqui a altura para automática, tá? Para ele não ocupar mais do que o necessário aqui que o botão está ocupando. E agora sim, a gente tem a nossa tela, tem o nosso botão, tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai definir essa tela de fundo para todo o tamanho do nosso simulador aqui. Ela vai ocupar todo o tamanho. Só que a gente não vai definir ela aqui em pixels, porque a gente não sabe o tamanho de todas as telas de todos os telefones. Mas a gente pode verificar em porcentagem, e a gente vai fazer isso agora em JavaScript. Então, a gente vai copiar o ID dessa tela fundo, tá? Vamos vir aqui em JavaScript. E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui em ferramentas de estilo ID. Vamos vir aqui em mudar tamanho do componente. Vamos arrastar aqui, tá? E aí, aqui no identificador do componente, qual que a gente vai usar? A gente vai usar o da tela de fundo, que é o que foi que a gente copiou agora lá. A altura é que nós precisamos definir para 100%, tá? A largura, a gente pode simplesmente colocar porcentagem aqui, ó, mudar para porcentagem, pegar um bloco de texto, vir aqui e colocar 100, tá?
Então, a gente já define ela para 100% da tela aqui. Agora, a altura, para a gente definir para 100%, a gente tem que obter o valor em pixels, tá? Cada pixel é um quadradinho da tela, né? Então, a gente vem aqui em ferramentas de tela e vai pegar esse bloquinho aqui, ó. Retorna a altura da tela em pixels proporcional à porcentagem, né? Então, a gente retorna o valor em pixels proporcional a 100%. Então, não importa o tamanho da tela, se for de um computador, se for aí um celular, então ele sempre vai ocupar 100% da tela aqui em altura usando esses blocos aqui, tá? Então, recapitulando, a gente mudou o tamanho da nossa tela fundo, que é essa vermelha. Em altura, a gente usou pixels, só que a gente está pegando o valor da nossa tela aqui, tá? Isso aqui está retornando um número que é proporcional à altura de 100% da tela. Se eu colocasse 90 aqui, ele vai calcular quantos pixels são necessários para preencher 90% aqui da tela, tá? E não vai preencher tudo, né? Porque é 90%. Então, eu vou colocar aqui 100% de novo, tá? E aí ele vai ocupar todo o espaço. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente quer que esse botão ele fique aqui no meio, não é verdade? Então, a gente vai centralizar essa tela vermelha aqui para que ela fique aqui no meio, para que tudo fique aqui no meio. Para isso, a gente vem em ferramentas de estilo ID, tem um bloco aqui, ó, centralizar verticalmente, tem até um símbolozinho aqui para facilitar, e aí a gente vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse bloco do fundo, tá? Seria a mesma coisa que vir aqui em texto e arrastar o bloco de texto e escrever fundo, né? Seria a mesma coisa. Então, pode ver que ele já centralizou essa tela aqui e botou a nossa telinha verde aqui para o meio. Então, a gente já conseguiu centralizar uma parte. Agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa, então, agora centralizar essa parte verde para que o nosso botão fique aqui no meio, né? Que é isso que a gente quer. Então, a gente vai vir aqui em HTML, vamos copiar o identificador da nossa tela verde, que é tela B, vamos voltar em JavaScript, e aqui a gente vai centralizar, né, lateralmente. Então, a gente vem aqui em ferramentas de estilo ID, centralizar horizontalmente, né, melhor dizendo, vem aqui no bloco de texto e coloca o identificador aqui, tá? Então, aguarda recarregar aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então, pode ver que o botão já ficou bem no meio, que é onde a gente queria. Agora, para a gente voltar tudo branco, a gente vem em HTML, muda a cor aqui para branco, muda a cor para branco e vamos aguardar. Olha aí, o botão no meio, tá? Dá um pouquinho de trabalho, realmente dá um pouquinho de trabalho, mas aos poucos isso aqui se torna uma coisa do seu cotidiano, né? Se torna uma coisa mais fácil. Você vai conseguir fazer isso conforme você for praticando, vai conseguir fazer isso rapidamente, né? De olhos fechados, por assim dizer. Fica cada vez mais fácil. Quanto mais você for praticando, mais fácil fica. E a gente vai praticar muito isso aqui no decorrer do curso. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre espaçamentos, como que a gente pode fazer um espaçamento entre um componente e outro, colocar bordas, né? Espaçamento entre as bordas. Então, para isso a gente vai então colocar aqui no nosso botão, a gente vai colocar uma entrada de texto, como se fosse uma entrada de texto para o usuário poder digitar o nome dele, tá? Então, para isso, se a gente simplesmente vier aqui em formulário, pegar a nossa entrada de texto e largar em cima aqui, ó, largar em cima do nosso botão, por exemplo, deixa eu largar aqui em cima. Colocar o identificador aqui. Eu vou colocar box de caixa, né? Box, nome. Geralmente eu coloco um identificador que seja a função daquilo, né? Então a pessoa vai digitar o nome. Vou colocar aqui no texto, aqui ó, no texto exemplo, vou colocar nome. Texto exemplo é o nome, é o texto que vai aparecer aqui atrás, tá? Então, pode ver que quando ele recarregar vai aparecer nome aqui, então seria para a pessoa digitar o nome. Mas pode ver que ficou um do lado do outro, não é isso que a gente quer. A gente quer que fique um em cima do outro, que o botão continue no centro. Então, a gente vai tirar isso aqui, tá? Vou tirar aqui o meu botão, colocar para cima, tirar a entrada de texto, tá? Então, a gente vai colocar uma tela aqui só para esse botão, tá? Então, a gente vai criar uma outra tela. A gente pode colocar várias telas, uma dentro da outra. Ó, vou arrastar, vou deixar entre ela e o botão e vou colocar o botão aqui dentro, tá? No identificador da tela, eu vou colocar tela
BTN, tá? Aqui na largura, eu vou deixar ela em 100%, tá? E na altura, eu vou deixar automática. Basicamente o que a gente fez aqui em cima. Só que agora, ao invés da gente centralizar essa tela B aqui, a gente vai centralizar só a tela do botão, tá? Então, a gente vai vir aqui no JavaScript e vai alterar. Em vez de tela B, a gente vai botar a tela BTN, né? Que é o identificador dessa tela do botão. Vamos ver se vai mudar. Ó, já mudou, ficou igual, né? Como estava antes. Então, o que a gente fez? A gente centralizou a tela BTN. Se a gente colorir elas aqui, a gente vai ver que tem uma tela dentro de outra tela, dentro de outra tela, tá? A gente pode colocar várias, uma dentro da outra. Deixa eu até colorir aqui para você poder identificar. Deixa eu ver se a gente consegue identificar aqui. Fica mais fácil de ver. Então, pode ver que essa tela verde ela está sobrepondo a tela vermelha, né? Como a tela vermelha ela está com uma altura automática e do mesmo tamanho que a outra, a tela verde está colada por cima dessa vermelha, né? Se eu aumentasse um pouco aqui a tela vermelha, a gente vai conseguir ver que ela está por baixo dessa tela verde aqui, ó. Ó, pode ver que ela está por baixo, tá? Então, vou voltar aqui à altura automática. E agora, a gente vai colocar esse box nome entre essa tela aqui, na parte de cima dela, né? Entre ela e essa tela verde. Então, a gente pega só ele e arrasta aqui no meio, ó. A gente vai poder ver que ele vai entrar aqui em cima. Ó, pode ver que ele entrou aqui em cima, até os cantinhos da borda aqui tá vermelho, ó, porque essa tela aqui no fundo é vermelha, né? E agora a gente vai dar um espaçamento entre essa parte do nome e o nosso botão. Então, eu venho aqui em estrutura visual, vou vir aqui em espaço e vou arrastar e colocar entre os dois. E aí a gente consegue definir um espaço entre os dois. Ó. Pode ver que o espaço ele não é visível, ele fica invisível. Então a gente consegue ver esse espaçamento de 10 pixels de altura entre a parte do nome e o botão. Então se eu colocar aqui, por exemplo, para 25 pixels, a gente vai ver que vai aumentar essa distância entre os dois aqui. Tá? Então a gente consegue ver essa modificação. Mas e se eu quiser dar um espaço aqui na lateral, tá? Existem várias maneiras da gente dar um espaço aqui na lateral para não ficar colado na tela, tá? Uma delas, uma das mais fáceis, é você colocar um container dentro de tudo isso aqui. Um container, ele vai dar um espaço lateral aqui, ó, nos dois lados, tá? E a gente usa bastante também para navegadores maiores, né? Então, você vier aqui no container, largar ele aqui e simplesmente colocar ele aqui no meio, vamos ver aqui a modificação que vai ficar. Então pode ver que já deu um espaçamento. Ó. Ele colocou, como a gente colocou tudo dentro, né? Ele ficou a tela branca, a tela vermelha, tudo aqui dentro. Ó. Tudo aqui dentro. E aí, se a gente colocasse simplesmente as cores voltasse para branco, então iria ficar aqui, né? Essa parte toda branca e só o nosso botão e aqui a nossa entrada de texto, tá? Mas eu não vou usar o container, quero mostrar de outra forma. Vou tirar aqui, vou deletar o container, colocar tudo de volta do jeito que estava, tá? Mostrar outra forma que a gente pode fazer isso no JavaScript, tá? Então a gente vai dar só um espaçamento nessa parte aqui da nossa parte do nome box. Então vou copiar aqui, ó, box nome, né? Vou vir aqui em JavaScript e a gente vai usar o bloco agora aqui de ferramentas de estilo ID e a gente vai mudar a margem, tá? Então a gente consegue fazer uma margem diferente. O identificador, tá? A gente pega o identificador aqui, que é o nosso box nome. A margem aqui a gente vai colocar em números, então a gente vem aqui em matemática, coloca um bloquinho de número. Margem do lado esquerdo eu quero 10 pixels. Do lado direito eu vou querer 10 pixels também. E em cima 10 pixels e embaixo 10 pixels. Só que a gente está mudando a margem interna. Ó. Vamos mudar a margem externa, que é a parte de fora. Aí pode ver que ele já criou a margem, né? Ele criou uma margem ali dentro. Só que o que aconteceu aqui, ó? A gente aumentou o tamanho da nossa tela, que ele está saltando para fora, né? Então, para isso, a gente deveria definir o tamanho desse box nome para menos, para um tamanho um pouco menor. Então, a gente pode vir aqui em ferramentas de estilo ID e mudar o tamanho dele, ó. Mudar o tamanho do componente.
A gente dá um Ctrl+C e Ctrl+V aqui no box nome, que é o ID do componente. A gente pega a altura automática, porque não precisa necessariamente colocar uma altura aqui, né? Porque ele já tem a altura dele. E a gente vai colocar, então, a largura. E a gente muda aqui para porcentagem. Vamos colocar aqui 90%. Então, pode ver que ele já alterou aqui, já deu um espaço do lado esquerdo e tem também um espaço aqui do lado direito, né? Já que ele não está ocupando tudo. A gente poderia definir até para um pouquinho maior, 92%, vamos ver. E aí ficou bem parelhinho, bem certinho na nossa tela, tá? Então, se a gente voltar aqui em HTML e mudar a cor aqui, ó, para branco de novo e para branco de novo, a gente vai conseguir ver os nossos componentes aqui sem essas partes, né, coloridas aqui que a gente está definindo. A gente já tem o nome e tem a parte do botão aqui, tá? Então, basicamente é isso, a gente consegue definir dessa forma. Tem alguns componentes que já definem para nós, como, por exemplo, o container, né? Ele já define uma margem, que seria um pouco mais fácil, mas é bom você aprender também essa parte aqui, tá? Que a gente pode definir manualmente todas as nossas bordas, seja em cima, seja embaixo, né? Se eu quiser dar um espaçamento maior aqui, ó, eu posso usar tanto o espaço lá no HTML, como também uma margem maior aqui. Se eu colocar uma margem maior aqui embaixo, ele vai dar um espaço maior entre o nome e o nosso botão. Se eu colocar uma margem de 0 aqui, ele não vai dar esse espaço. Ele só vai dar o espaço que nós definimos no componente lá do HTML. Então, só para você entender sobre essa questão de margem externa e margem interna, a nossa margem externa, aqui o componente é representado por essa parte, esse quadrado preto, tá? Então, a margem externa é essa parte externa, a gente empurra para fora, e a margem interna a gente empurra para dentro do componente. Então, se a gente colocar um dentro do outro, essa parte interna ela vai se compactar, por assim dizer.